Olá a todos, meu nome é Tatiana Maia, eu sou aluna do curso Mestrado Profissional em Educação Física, o PROEF, e esse é o trabalho final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Aqui eu apresento para vocês o mapa conceitual que eu elaborei, articulando os conceitos que nós estudamos durante essas semanas. As problemáticas da educação física, elas podem ser entendidas como questões que atravessam a prática da educação física na escola. Questões essas que não ocorrem de forma isolada. Essas questões, elas estão interligadas, como o próprio mapa aqui mostra para vocês. Então, existem algumas questões que são encaradas como problemáticas de educação física, e eu trago aqui para vocês a primeira, que é o tratamento do esporte. O esporte, historicamente, foi e é ainda associado à educação física. Então, esporte é sinônimo de educação física e educação física é sinônimo de esporte. Então, esse esporte está relacionado com a cultura escolar. E esse esporte ele pode aparecer no ambiente escolar de duas formas. O esporte na escola, que aí é o esporte com os valores institucionais do esporte, então ele vai gerar uma valorização do rendimento, da técnica, da performance, do resultado, e está ligado a uma perspectiva tradicional de educação física, então com a ênfase na técnica e no rendimento. Essa perspectiva e essa valorização de rendimento vai contribuir para a exclusão dos alunos, porque nem todos os alunos se encaixam nesse modelo. Nem todos os alunos eles são aptos corporalmente para o esporte ou se interessam pelo esporte. E, além disso, reforça padrões de masculinidade. O esporte, culturalmente, esse esporte institucional, né, ele traz valores que são historicamente atribuídos aos homens, né, esperados dos homens. Então, esse esporte vai reforçar esses padrões de masculinidade. Além disso, gera também a falta de diversificação de conteúdos, já que o esporte acaba sendo o tema das aulas, né? Só o esporte, treinamento de equipes, visando competições, campeonatos, então acaba não tendo a apresentação de outros conteúdos. Contrapondo a isso, nós temos o esporte da escola, ligado, diferentemente do outro, ao movimento renovador. Esse movimento trouxe para a área um saber, elevou a área, né, a um componente curricular. Então, a educação física agora ela não é responsável somente por um fazer, mas por um saber sobre esse fazer. Então, a educação física é responsável, né, ele gera a responsabilidade da tematização da cultura corporal. Então, esse esporte da escola vai evidenciar esse ensino para além do fazer, como eu já mencionei, que vai fortalecer a educação física como um componente curricular. Além disso, ela envolve a articulação entre a prática corporal e a reflexão. O esporte ele não deixa de ser um conteúdo da educação física, mas agora ele não é visto somente pela prática, pela experimentação. A gente tem essa articulação do esporte com o contexto social, histórico. O esporte é entendido como uma construção histórica e social. E isso acaba também levando, né, os alunos a uma participação maior também. Já o outro ponto, atuações docentes, eu dividi em duas. A primeira ligada, uma atuação docente ligada a práticas inovadoras, que mais uma vez é atribuída ao movimento renovador da área. Então, esse professor ele vai tematizar a cultura corporal, né? Ele vai entender a educação física, né, responsável por um saber, por um conhecimento específico. E, contrapondo a isso, nós temos o abandono do trabalho docente, que está relacionado, pode estar relacionado às condições de trabalho desse professor, se na escola ele tem uma estrutura para as aulas, se ele tem material, como é a remuneração, o local que ele trabalha,
as questões psicológicas desse local. Então, tudo isso está relacionado ao abandono do trabalho docente, consequentemente vai interferir nas práticas pedagógicas, porque é uma prática sem intencionalidade. Pode favorecer o afastamento e desinteresse dos estudantes, já que você não tematiza, não tem um conteúdo a ser estudado, isso pode gerar o afastamento dos alunos. E contribui para a falta de diversificação de conteúdos, porque você não tem um conteúdo específico, você não tematiza um conteúdo, né? Na verdade, essa aula, os conteúdos são selecionados pelos alunos. Então, acaba, às vezes, caindo nos mesmos conteúdos, nas mesmas aulas, sem direcionamento. Então, esses alunos, eles ficam sem esse aumento, né, de repertório. E diferente das práticas inovadoras, né, as práticas inovadoras têm também essa articulação entre a prática e a reflexão, como a gente já viu. O professor, né, que abandona o trabalho docente, ele não tem uma intencionalidade. Um outro ponto é a relação entre o saber e o fazer. Como eu já mencionei, e repito aqui mais uma vez, a educação física, historicamente, era associado, responsável por um fazer, e esse movimento renovador, ele traz para a nossa área um saber específico, então aí vai envolver a articulação entre a prática e a reflexão, é baseada na tematização dessa cultura corporal e nesse ensino para além do fazer, consequentemente vai interferir nas práticas pedagógicas, porque essas práticas agora, elas têm também outros aspectos, além dos aspectos, né, procedimentais, e pode resultar, né, caso não haja essa relação entre o saber e fazer, pode resultar no afastamento e desinteresse dos alunos nas aulas. Um outro ponto são as dispensas que acontecem na nossa área. Essa dispensa das aulas, elas são expressas, né, pela desvalorização que nós temos dentro da escola. A educação física é vista, né, de uma forma menor em relação a outras disciplinas, então acaba sendo mais fácil, entre aspas, conseguir não participar das aulas, ser dispensados das aulas. E com isso, ela vai enfraquecer a legitimidade, né? Quando a gente não reconhece, né, essa desvalorização, que não reconhece o papel pedagógico que a educação física possui, a sua importância dentro da escola, essa dispensa ela vai enfraquecer a legitimidade, que vai se relacionar com a falta de reconhecimento da área. E pode favorecer também o abandono docente. Além disso, ela se relaciona também com a falta de diversificação de conteúdos. Quando a gente apresenta os mesmos conteúdos para os alunos, é a mesma aula, as mesmas coisas, os alunos se sentem à vontade também em não participar, porque já viram aquilo ali. Isso acaba facilitando esse processo de dispensa das aulas. Para além disso, ela também se relaciona com a brecha na legislação. Nós temos, na nossa lei, né, algumas situações que são facultativa à prática da educação física, né, e a própria lei diz, né, facultativa à prática. Então, muitos alunos acabam deixando de participar das aulas, mas o artigo que nós lemos, né, o texto que nós lemos, eles mostram algumas situações que a gente pode utilizar para driblar essa brecha, né, que às vezes os alunos se aproveitam para não participar das aulas. Um outro ponto é a indisciplina e o afastamento, outro problema, né, que nós enfrentamos na nossa prática. Essa indisciplina e esse afastamento, eles são multifatoriais, principalmente a indisciplina, não tem como a gente atribuir a um fator específico, são fatores sociais, econômicos, culturais, e pode se relacionar também com a falta de sentido atribuído às práticas. Então, o aluno, ele está ali na aula, mas ele não vê sentido para a vida dele, aquela prática ali, aquela aula. Então, as aulas, elas precisam ser pensadas, né, relacionadas aos alunos, ao interesse desses alunos. Essa tematização deve dialogar com a turma, né, com esses alunos.
vai se relacionar também com a falta de diversificação de conteúdos. Então, de novo, as mesmas aulas, os mesmos conteúdos. Isso acaba facilitando o afastamento desses alunos da prática. E também, né, a valorização do rendimento e da técnica. Então, uma aula baseada somente na performance pode acabar afastando aqueles alunos que não performam tão bem assim. Isso se intensifica com a desigualdade de gênero. Então, favorecer, né, os meninos, eles acabam às vezes tomando o espaço da quadra, o espaço da aula. Então, se a gente tem práticas que intensificam isso, que favorecem isso, né, que não propõem um debate em relação a isso, isso pode intensificar esse afastamento dos alunos. Então, práticas que geram exclusão, para além da questão de gênero, né, práticas que fomentem somente a performance, que foquem somente no fazer, podem acabar gerando esse afastamento dos alunos. Então, para lidar com isso, também a gente pode pensar em práticas pedagógicas inclusivas e críticas. E aí, o último ponto, que são as questões de gênero, elas se relacionam com preconceitos que são socialmente produzidos, né, reproduzidos. E esses preconceitos, eles se refletem em discursos e em comportamentos, inclusive dentro das nossas aulas, no espaço de aula, né? A todo instante a gente é cercada de discursos, comportamentos que intensificam essas questões, né? Então, se a gente pensa numa educação física que tem como objetivo, né, formar, então essas questões de gênero, elas se articulam também com o papel social da educação física. Qual é o objetivo da educação física na escola? Qual o papel social que o professor tem da educação, entendimento, né, que o professor tem desse papel da educação física? Se a gente pensa, né, que o papel é contribuir para a formação desses alunos, uma formação crítica que faça com que esse aluno compreenda, leia esse mundo, essas questões, elas precisam ser também trabalhadas, e elas atravessam as práticas corporais, que podendo reforçar padrões de masculinidade. Essas questões, elas impactam a participação dos alunos, então está ligado muito à indisciplina e ao afastamento. Então, se a gente tem, de novo, né, práticas que reforcem essa desigualdade, isso pode acabar gerando a não participação dos alunos, né, principalmente as meninas. Então, para a gente pensar em trabalhar essas questões, né, nós precisamos pensar em práticas pedagógicas inclusivas e críticas, que deslocam essa ênfase na performance. Então, esse não é o objetivo da educação, da nossa prática. O objetivo é tematizar essa cultura corporal, experimentando, indo para além desse fazer, construindo com os alunos sentido para essas práticas. Bom, enfim, né? Esse mapa, com esse mapa aqui que eu apresentei para vocês, eu quis apresentar os principais conceitos que ficaram para mim durante essas semanas, tudo que ficou para mim de ligação, né? De conteúdo, desses conceitos eu coloquei aqui no mapa, tentando fazer as relações, né, entre eles. Então, a gente consegue perceber que essas questões, elas não aparecem, né, como eu disse no início do vídeo, de forma isolada. Uma questão tem relação com a outra de alguma forma, e todas elas vão interferir na prática, né? Então, pensando numa possível saída para essas questões, a gente pode pensar, né, em práticas que sejam inclusivas, críticas, e pensando sempre o papel, né? Qual o papel da educação física dentro da escola. Bom, é isso, pessoal. Um abraço.